Sempre orando. Este é o tema da igreja para este ano de 2021. E temos orado muito, não é, meus irmãos? São meses em que a gente tem enfrentado muitas questões, muito sofrimento. E temos orado pelas enfermidades, perdas. Também temos orado com gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito. Oração de louvor também por tudo que Deus é. Hoje iniciamos uma série de estudos bíblicos sobre oração baseados na revista Compromisso, escrita pelo pastor Neuber Correia, da Igreja Batista da Orla, em Niterói. Ao ler a Bíblia, você vai conhecer grandes homens e mulheres como Abraão, Moisés, Ana, Davi, Daniel, Pedro e muitos outros. Mas ninguém teve uma vida de oração tão profunda e tão intensa quanto Jesus. Os evangelhos apresentam Jesus orando em vários momentos. Vamos ver um registro lá de Marcos, capítulo 1. Ao entardecer, depois do sol se pôr, trouxeram a Jesus muitos enfermos e possuídos por demônios. Toda a cidade se reuniu à porta da casa para observar. Então Jesus curou pessoas que sofriam de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que os demônios falassem o que sabiam sobre ele. No dia seguinte, antes de amanhecer, Jesus se levantou e foi a um lugar isolado para orar. Mais tarde, Simão e os outros discípulos foram procurá-lo. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão à sua procura." Jesus respondeu: "Devemos prosseguir para outras cidades e lá também anunciar a minha mensagem. Foi para isso que eu vim." Neste texto, Jesus estava no início do ministério. Teve um dia agitado, escolhendo discípulos, expulsando demônios, ensinando na sinagoga, curando muita gente. No final do dia, ele se preparava para descansar na casa de Pedro, quando mais gente apareceu suplicando para ser curada. Era tanta gente que Jesus virou à noite atendendo as pessoas. Mesmo assim, de madrugada, ele foi orar num lugar deserto, afastado da casa. Jesus sentia a necessidade de estar na presença de Deus. Pedro e os discípulos foram atrás de Jesus e parece que estranharam, o fato de Jesus estar ali no lugar isolado, orando, enquanto tanta gente precisava dele. Pois é, algumas pessoas pensam que tem tanta coisa para fazer e não pode perder tempo com oração. Isso é muito comum em nossa sociedade, movida pela produtividade, pela atividade. Oração exige um esforço da gente para criar um espaço para Deus na nossa agenda de cada dia. Isso é muito importante. Mas uma coisa que eu quero destacar: o que a oração não é. Primeiro, anota aí, oração não é um meio de fazer negócios com Deus. Tem gente que faz muito isso. Oração não é barganha. Deus não é um mercador de bênçãos. Segundo, oração não é uma relação utilitária com Deus. Há pessoas que oram somente quando precisam de Deus, que Deus faça alguma coisa, que Deus resolva um problema. Tem gente que pensa que Deus é um tipo de equipamento que pode ser ligado, desligado, quando termina de usar, vai lá, deixa num canto. Não, Deus é uma pessoa e Ele quer relacionamento. Terceiro, oração não é um ritual religioso onde praticamos um monólogo vazio, sem sentido, automático, repetindo palavras.
Não. Oração exige de nós um esforço a cada dia para criar um espaço para Deus na nossa vida. Precisamos reconhecer que o Senhor Deus é o Senhor, que a nossa vida está nas suas mãos. Então, vamos dedicar tempo a sós na presença de Deus. Eu acho importante hoje compartilhar algumas dicas, né? Nem sempre é fácil a gente orar, porque exige alguma disciplina. Então, primeiro, oração exige esvaziamento da mente para focar somente em Deus. Orar exige concentração. Você começa a orar e aí vem à mente várias coisas, uma conta para pagar, consulta do médico, uma outra questão. Se você deixar, as demandas do dia a dia vão te sufocar e você vai desistir de orar para fazer aquelas coisas urgentes. Talvez seja melhor você fazer uma lista das suas preocupações, dos seus compromissos e entregar tudo isso a Deus em oração. Mesmo coisas insignificantes, mas é importante entregar a Deus para você ter paz e continuar orando e continuar buscando ao Senhor. Também é difícil, você sabe, orar com uma televisão ligada, com alguém da família te interrompendo. É preciso definir um lugar e um horário onde você tenha silêncio. Jesus nos deu esse exemplo, não é? Ele se afastou da multidão e até dos discípulos para orar. Ele queria estar sozinho. Então, a oração exige também fé que Deus está ouvindo o que falamos. Não é fácil orar, porque não estamos vendo a pessoa com quem falamos. Deus é espírito e exercitamos a nossa fé quando oramos crendo nele, que ele nos ouve, que ele nos ama. Encontramos em Daniel, capítulo 9, um claro exemplo disso. Vejam só, enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão, veio até mim, voando rapidamente para onde eu estava, à hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e me disse: Daniel, agora vim para dar-lhe percepção e entendimento. Assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu lhe trouxe, porque você é muito amado. Daniel 9, de 21 a 23. Deus é uma pessoa e está atento à nossa oração. Ele está presente e nos ouve, porque nos ama. Terceira dica: oração exige submissão à vontade de Deus. Na oração do Pai Nosso, Jesus termina dizendo: seja feita a sua vontade, lá em Mateus 6:10. Ao falar com Deus, temos que ter a consciência de que Deus é soberano, Ele é poderoso e só faz o que Ele quer. E para falar a verdade, tem que ser assim mesmo, porque nós, seres humanos, não sabemos o que devemos pedir e, sem dúvida, não temos condição de saber o que é melhor para nós. Nós não sabemos o futuro, interpretamos mal o nosso passado e geralmente somos atropelados pelo presente. Então, temos que confiar na vontade de Deus, que é o quê? Boa, agradável e perfeita, como Paulo nos ensina lá em Romanos 12:2. Ao orar, somos transformados por Deus. Não é uma maravilha isso? C.S. Lewis entendeu isso quando disse: não oro para que Deus faça a minha vontade, mas para que eu seja adequado à vontade dele. Irmãos, a vida passa e nós não vemos.
as oportunidades surgem e nós não percebemos. Deus fala e nós não ouvimos. Vamos mudar isso? Quero lançar um desafio para mim e para você essa semana. Vamos colocar na nossa agenda um horário para oração. E quem sabe também manter um caderno para registrar os pedidos e as respostas. Com certeza, vamos conhecer mais de Deus e seremos transformados por Ele. Eu queria terminar com uma letra de um cântico que eu acho muito interessante, porque ele diz que Deus é Deus. Olha que coisa tão simples, né? E nós cremos em Deus porque não importa as circunstâncias ou o que nós pensamos, nós temos que confiar que Deus faz o que Ele pode fazer. Deus é Deus, somente Ele é Deus. Somente Deus é que deve merecer o nosso louvor, a nossa adoração. E Deus faz o que Ele quer fazer. E nós que temos que nos submeter à ação de Deus. Então o cântico diz que Ele é Deus, se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi te adorar pelo que és. Dele vem o sim e amém. Somente dele, mais ninguém, a Deus seja dada louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. Vamos colocar a cada dia nossas vidas na mão de Deus. Senhor, nos abençoe, nos proteja nessa semana. Amém.